tudo bom? Anderson do canal Estilingue 4A. Eu vou fazer aí um vídeo para dar continuação às videoaulas que eu estava fazendo. Então lá no começo eu expliquei para que você vai utilizar o seu estilingue, né? Qual o uso que você vai fazer do seu estilingue. O estilingue não é simplesmente para você pôr a munição e atirar, você tem que saber qual uso você vai fazer dele. Por exemplo, eu colocar uma lata lá na frente, 8 metros, 7 metros de distância, para me atirar, eu posso utilizar um estilingue comum. Mais uma vez dizendo, né, eu não estou desmerecendo os estilingues naturais, de forquilha naturais, muito pelo contrário, eu gosto muito dos estilingues naturais, aí eu tenho vários deles, mas como eu falei, você não pode comparar um estilingue de forquilha natural com um estilingue melhorado, né, um estilingue profissional. Então o estilingue, ele tem o estilingue básico e tem o estilingue profissional, né? Mesmo que alguém me critique sobre essa questão aí, mas como eu falei, o estilingue é uma ferramenta. É como se fosse uma carabina de pressão. Você tem uma carabina de uso hobby para você fazer brincadeira. Ela não tem muita precisão pelo material que ela é feita, pelas condições dela ali, e você pegar uma carabina de pressão que já é para uso de tiro ao alvo, então já é considerado algo profissional, né? Que vai ser tanto usado para lazer, mas como pode ser usado para um esporte profissional, que tem esportes que são profissões. Então existem as ferramentas que são profissional também. E um estilingue profissional é um estilingue melhorado, um estilingue com mira, que tem uma boa empunhadura, então isso é um estilingue profissional, né? E o estilingue básico é um estilingue com elástico que não tem tanta qualidade, um estilingue que não tem uma boa empunhadura, que seja um estilingue muito simples, é considerado um estilingue básico. Não quer dizer que não preste, ele presta. Na mão de um bom atirador, seja qualquer estilingue, ele vai ter um bom resultado. Assim como na mão de uma pessoa que não tem experiência, um estilingue pode dar o melhor estilingue do mundo. Você pode pegar o estilingue mais caro, pôr na mão da pessoa e ele não vai fazer nada. Se ele não tiver os conhecimentos, ele não vai ter resultado nenhum. Então tá aí, né? Só explicando um pouco sobre isso. Eu tenho algumas questõezinhas aqui que eu vou responder antes de passar a outra dica. Então no primeiro vídeo lá eu falei sobre a questão de você escolher o seu estilingue. Para que você vai querer o estilingue? É só para você passar tempo, atirar em latinhas, derrubar alvos grandes que você vai atirar com pedras, pedaços de ferro, porcas, essas coisas aí. Então você pode utilizar um estilingue básico. Vai lá, compra um elástico número 200, um 201, faz uma malha grande, corta uma forquilha no mato e você vai fazer um estilingue básico, que você vai usar só para fazer brincadeira, passatempo. Se você já quer um estilingue um pouco melhor, né, um estilingue para já um treino de precisão, você pode comprar, se você não tem acesso às fitas, você pode até fazer um com um elástico número 200, o número 200, ou conseguir, né, um elástico de 3,2 ou 4 milímetros, que daí já são os elásticos. O número 200 até não é tanto, mas os elásticos aí com 3,2 ou com 4 milímetros, ele já é um elástico para tiro de precisão, que é aqueles que eu utilizo nos meus tiratinas. Então eles têm a mesma qualidade que a fita, eles não têm a mesma potência da fita, mas em questão de conforto e de precisão, eles se igualam à fita. Então já é algo melhor. Então você já está partindo para algo melhor. Daí já seria para um treino de precisão. Se você não tem esferas, como eu falei ali, o mais próximo que você pode utilizar das esferas seria as bolinhas de gude de 16 milímetros. Então ela já tem uma precisão um pouco melhor, né? Bem melhor do que porca, cônico, aqueles pedacinhos de ferro lá. Então ela já tem uma precisão um pouco melhor, né? Mas não se compara às esferas. Aí depois eu falei sobre a questão de você usar o estilingue, que é a sua postura do corpo, a forma como você vai segurar o seu estilingue e a sua ancoragem, né? Sempre mantendo essa postura aqui, nunca esticar o braço aqui ou aqui, sempre esticar todo o seu braço e fazer a sua ancoragem num ponto, corrigindo se for necessário aqui, não corrigir o estilingue aqui, você não corrigir aqui e nem aqui, você vai corrigir a sua ancoragem aqui para regular o seu ponto de mira na horizontal, e você vai fazer esse movimento aqui para você corrigir na vertical. Aí depois eu falei também sobre a questão, né, da diferença da potência dos estilingues ali. Um estilingue para treino de precisão é um estilingue leve, suave para você puxar.
Se você quer um estilingue para pancada, para destruir alguma coisa, você vai fazer um estilingue mais potente. Mas a potência não pode ser aliada à precisão, porque quando você tem o mesmo exemplo, mais uma vez, para a carabina de pressão. Quando você tem uma carabina de pressão com mola dupla, que dá aquela cacetada na hora que atira, dá aquele recuo forte, isso ali faz tirar a precisão. Quando você tem uma carabina com pistão, né, um gás RAM, ou por exemplo a carabina PCP, elas não têm recuo nenhum, porque elas são uma descarga de ar por um sistema pneumático, então elas não têm recuo nenhum. Então a precisão delas é muito superior a uma espingarda de mola, que tem a mola dupla, que dá aquele estralo forte, aquela pancada na hora que atira. Então isso ali vai afetar na precisão. O estilingue é a mesma coisa. Se você esticar um estilingue com toda a potência, a sua mão você vai começar a tremer aqui, ó, porque você vai fazer força para segurar. Então isso vai interferir. E aproveitando essa questão, o Evandro Medeiros, ele me perguntou naquele vídeo que eu atirei no bambu lá, qual foi a esfera que eu utilizei. Eu utilizei a esfera de 10 milímetros e a configuração é essa aqui, ó, a mesma que eu uso no meu estilingue. É que quando você atira no bambu, ele não é que você atora o bambu, né? Ele não, a esfera não corta o bambu, mas ela estraçalha, né? Ela arrebenta o gomo ali, o vão, né, do bambu ali, a parte dele. Então ele se desfia e o próprio peso do bambu faz ele se quebrar. Então não é que a esfera corta, né? A esfera ela só quebra ali o lado do bambu, aí o próprio peso dele faz ele se quebrar. Então tá aí, né, se alguém quiser fazer esse vídeo, é bem bacana. Eu atirei em 2 bambus lá. Então tá aí, um abração pro Evandro Medeiros. E o Leonardo dos Santos me pediu aqui para falar sobre a questão do uso da forquilha natural, o ponto de mira. E teve uma outra pessoa que me pediu no Zap também, né, no particular, conversando comigo, que me pediu para explicar também sobre o uso do estilingue simples, né? Então, que estilingue simples? Mais uma vez, eu não estou desmerecendo o estilingue natural, só que tem uma diferença, né? Isso aí a pessoa, quem queira aceitar ou não, mas tem a diferença. Então, o estilingue simples, para um estilingue profissional, o ponto de mira é o mesmo. O sistema de ancoragem, a postura do seu corpo, elas vão ser exatamente iguais. A única coisa que vai mudar é a qualidade de um estilingue para o outro, né? A precisão dele, a empunhadura, o conforto que ele vai te passar, as melhorias que ele tem, que vão fazer resultado, né? Vão dar resultado no seu treino. Então isso vai dar diferença. Mas a questão do uso do estilingue todos eles. Você pode pegar o estilingue mais simples até o estilingue mais sofisticado que for, mas você tem que ter o conhecimento. Então, postura do corpo. Não adianta você pegar um estilingue bom e atirar com a postura do corpo errada, né? Puxar o estilingue aqui, ó. Isso não vai ter precisão nenhuma. Então é a postura do corpo. A forma como você vai segurar esse estilingue, não importa se é aqui ou aqui, mas sempre definir uma posição que você vai aí memorizar o seu ponto de mira aqui e fazer a sua ancoragem, né? Então você fez a sua ancoragem, você posicionou o seu corpo, esticou o seu braço e fez a sua ancoragem. Aí você vai definir o seu ponto de mira, né? Na lateral, como eu falei aqui, ó, nessa posição é uma das melhores posições que tem para você segurar o estilingue. É uma das mais fáceis de achar o seu ponto de mira. Até fiz um vídeo explicando lá um desenho no papel, que você coloca lá, corrige aqui, faz esse movimento para corrigir aqui e regula aqui, ó, igual se faz na carabina de pressão, né? Como se aqui fosse a alça de mira, né? Então você vai regular aqui até você alinhar o tiro na vertical, na horizontal. Então você vai fazer essa regulagem aqui. E para o estilingue básico, estilingue simples, os conceitos são o mesmo. Então você vai fazer a postura do seu corpo, você vai definir a posição do estilingue com que você quer atirar e vai esticar todo o seu braço e fazer a sua ancoragem, né? Aí eu expliquei depois também fazer aquele exercício que você puxa aqui, você não tenta acertar o alvo, né? Você vai fazer a sua puxada e vai fazer esse exercício. Então puxou, abre o dedo e solta, puxou, abre o dedo e solta. Quando você já tiver memorizado isso aqui, né, que você simplesmente abrir o seu dedo aqui, ó, aí tem uma outra dica que eu vou passar também, que é bem legal e que ajuda muito, quando vocês verem eu atirando, vocês vão perceber que quando eu atiro, né, aqui com o estilingue, eu atiro e faço esse movimento com a mão.
podem perceber nos vídeos aí que eu atiro aqui e faço esse movimento com a mão. Então assim, ó, como eu falei, eu tenho muitos anos de experiência com estilingue. Isso aí é um defeito, não digo um defeito, mas é um costume que eu tenho, que eu faço, só que isso aqui não me afeta, isso aqui não muda a minha precisão, não tira a minha estabilidade, mas talvez para quem está começando, né, para quem não tem tanta prática no estilingue, então isso aqui vai atrapalhar. Então você vai fazer outro exercício que seria, você já aprendeu, né? Você já conseguiu dominar isso aqui, que você vai simplesmente vai abrir e soltar. Agora você vai esquecer esse movimento, porque você já sabe, e você vai fazer esse treinamento. Então você vai segurar o seu estilingue aqui e vai disparar, sempre mantendo a sua mão firme. Então esse aqui é um outro exercício que você vai fazer que vai te ajudar na sua precisão, seja com um estilingue bom, né, um estilingue profissional, ou com um estilingue simples, mas a regra é a mesma. E uma outra dica legal também que eu tenho, eu já fiz isso aí num vídeo, já mostrei, e eu nunca vi ninguém falar sobre esse assunto, mas eu já mostrei isso aí num vídeo, foi bem bacana. Uma pessoa me perguntou que ele estava com dificuldade, né, para manter a estabilidade da mão na hora do disparo, para melhorar o disparo. Então o que você pode fazer? Eu fiz uma pulseira, eu peguei um corvinho lá, um pano, e eu costurei alguns compartimentozinhos nele e comprei chumbo, aquele chumbo que se usa em espingarda de caça, e enchi aquelas partezinhas ali, costurei novamente e fiz como se fosse um bracelete. Ou você pode conseguir pedaços de chumbo e colar ele numa cinta ou algo pesado, mas que não te atrapalhe aqui, ó, né? Que fique não muito alto no seu braço aqui. E até tem algumas pulseiras que você compra que são pessoas que fazem musculação ou fazem treinos, e eles utilizam tanto nos pés, né? Aquele pode ser usado no braço também. Aqui você pode até diminuir um pouco o peso, e você colocar um peso no seu braço e você fazer alguns disparos ali com esse peso no seu braço. Então isso ali, como você vai estar fazendo força para segurar esse peso, você vai criar uma resistência no seu braço. Então depois que você tirar esse peso, você vai ver que quando você fizer os disparos, a sua intenção, né, a sua memória muscular, ela vai tentando fazer força para estabilizar o seu braço. Então isso já vai ser automático, você não vai precisar fazer força para estabilizar o seu braço, porque o seu cérebro já está memorizado, né, essa força que você estava fazendo, e vai te ajudar na estabilidade do seu braço, né, manter a sua mão firme para você não ficar oscilando aqui na hora de segurar a forquilha. Então isso vai te dar uma boa estabilidade. Eu já tinha mostrado isso aí num vídeo, aí hoje, aproveitando a pergunta aí, né, da pessoa que me pediu, eu lembrei e resolvi passar isso aí também. Então você já fez o treinamento aqui, aí você vai fazer esse treinamento para você não fazer esse movimento aqui com a mão. Então você atira e segura o seu pulso reto e vai fazendo os disparos até que você não faça mais esse movimento. E também a questão do peso no seu braço vai te ajudar na estabilidade. Depois que você fizer vários disparos, né, você vai ver que o seu próprio braço, né, a sua própria memória muscular já vai estar mantendo o seu braço firme e não deixando a sua mão oscilar nesse sentido aqui. Então tá aí, né? Só repassando de novo aí rapidinho, o estilingue, seja ele o estilingue profissional, o estilingue né, com melhorias, e um estilingue básico, o modo como você vai usar eles são exatamente iguais. Isso não muda, né? Pode até mudar aqui, a posição aqui, mas a questão de ponto de mira, ancoragem e postura do corpo vão ser exatamente iguais, né? Então tá aí. É só para dar continuidade aí, eu vou fazer outros vídeos também explicando outros assuntos aí. Passou um pouquinho ali, deu 14 minutos o vídeo, mas não tem como explicar, né, um bom assunto num tempo tão muito pequeno, né? Então é isso aí, deixa o seu likezinho no vídeo, se você gostou, né, se inscreve, ajuda a divulgar o canal aí, e até o próximo vídeo aí. Valeu!